Adilson Fernandes. A 31 de julho, Pretendo fazer comunicação social. Bom dia, faltam apenas 16 dias para o fim da atualização e adesão. Não tem como entrevistar ninguém. Sessões abertas, então para mais dados vamos ouvir os... O Instituto de Ciências Religiosas de Angola, ICRA, retoma hoje as sessões culturais depois de 3 anos parados devido à Covid-19. Hoje, o tema da sessão cultural é os fatos que tiveram na base da independência nacional em Angola. Venha e embarque conosco nessa viagem. Hoje eu estou aqui com uma estudante. Bom dia. Muito bom dia. Já teve algum contato com uma sessão cultural? Já sim, por acaso. E das vezes que já teve foi muito boa. Partindo da ideia que cultura é a identidade de um povo. Sessões como essa nos ajudam a conhecer mais e mais e a tornarmos mais firmes com aquilo que nós conhecemos, porque só defendemos o que nós conhecemos. Já tive sim, mas cá no ICRA não, é a primeira vez cá no ICRA e desde o momento que eu cheguei, está a ser fixe, já ganhei algumas experiências com alguns colegas do 3º ano, está a ser fixe. Para saudar mais um ano do início da luta armada, o ICRA Luanda promoveu uma aula magna sobre os factos que estiveram na base da independência nacional, facilitada pelo professor Pungula Manuel, educador social da 2ª geração, mestre em antropologia, professor na disciplina de estudo sociocultural de Angola e de antropologia. A atividade foi marcada pela presença do diretor do ICRA Bengo e estudantes. Nós vamos tentar definir só 2 palavras-chave do nosso tema. Primeiro, fato histórico. O que é um fato histórico? Um fato histórico é todo acontecimento que deixa marcas no pensamento do homem, na sociedade e na humanidade em geral. E tem sempre um caráter irreversível, quer dizer que nós não podemos mudar um fato histórico. O fato histórico é estudado através de fontes. Nós temos muitas fontes, temos as fontes materiais, fontes orais, não é? E temos também os vestígios, que temos muitos monumentos, isso tudo ajuda-nos a estudar os fatos. Também temos a independência. O que é a independência? A independência é a propriedade própria e exclusiva que o homem tem de ser senhor dos próprios atos e, portanto, responsáveis pelas próprias ações. Esse é o conceito da independência. Nós não podemos esquecer o apoio dos governos da República Democrática do Congo Brazzaville, da Zâmbia, Tanzânia, do Quênia, entre outros. A nível nacional, aqui podemos dividir a linha A, os autores político-militar. Por que eu falo autores político-militar? Porque cada movimento teve o seu exército, teve o seu braço armado. É aí que nós vamos falar pelo menos. Temos a UPFNLA, que teve o ELNA, que é o Exército de Libertação Nacional de Angola. Temos o MPLA, que teve como exército, primeiramente, o EPLA, Exército Popular de Libertação de Angola. Depois, em 74, especificamente no dia 1 de agosto de 74, que tivemos as FAPLA, que é Forças Armadas Populares de Libertação de Angola. E depois temos a UNITA e as FALA. FALA, Força de Libertação, Força Armada de Libertação de Angola. Quer dizer que, depois já dos congoleses terem já sua independência, nós também já estávamos a pensar, se os vizinhos têm já sua independência, nós também não vamos faltar muito tempo, seremos já independentes. Isso, de uma forma secreta, era sempre discutida. Depois, passamos subtítulo 1961, ano de Angola. Por que 1960 é o ano de África?
Porque em 1960, muitos dos países africanos acenderam a sua independência, a maior parte dos países, não é? E para nós angolanos, eu, como historiador, tenho dito que 1961 é o ano de Angola. E mesmo a nível de Portugal, não é? Eles também dizem que 1961 é o ano para Portugal, ano maldito. Ano maldito, quer dizer que é um ano de azar. Porque em 1961 os portugueses sofreram muito. Começamos nos primeiros dias de 1961, especificamente no dia 4 de janeiro, houve massacre de Baixa de Cassange. Por que massacre de Baixa de Cassange? A população de Malange era obrigada a fazer o cultivo de algodão. Algodão deixando de parte os seus produtos alimentares. Não podiam mais cultivar mandioca, feijão, milho, só tinham que cultivar sempre o algodão. E esse algodão eram obrigados também a vender na Cotonangue. Cotonangue foi uma empresa luso-belga, de capital portuguesa e belga. E eles vendiam isso ao preço muito baixo. E depois a população revoltou-se, já não queria mais entregar o seu algodão a Cotonangue. Em resposta, os portugueses levantaram aviões e foram bombardear a Baixa de Cassange. E eu faço um apelo. Esses aviões que bombardearam em Malange, hoje em dia encontram-se expostos no Museu Nacional de História Militar, que é na Fortaleza São Miguel. Quem entra no museu vai encontrar 2 aviões. Foram esses aviões que bombardearam em Malange. E essa ação causou a morte de mais de 10.000 angolanos, sem contar os feridos e os refugiados. Depois do 4 de janeiro, que é outro fato histórico, temos o 4 de fevereiro. Quando um grupo de nacionalistas, sob o comando de Neves Bendinhas, Paiva Domingos da Silva, Domingos Manuel Mateus, Francisco Imperial Santana e outros, dispostos de 200 homens empunhando katanas e outros materiais artesanais, efetuaram várias ações na cidade de Luanda, com o objetivo de libertar os presos políticos do processo 50. Um primeiro grupo começou por montar uma emboscada a uma patrulha da polícia móvel, tendo eliminado os seus 4 ocupantes, capturando-lhes as armas. Quer dizer, eles, mesmo com katana, enfrentaram os portugueses que já tinham arma, montaram emboscada e aniquilaram os 4 portugueses e recuperaram as armas. Essas armas foram utilizadas novamente para matar mais outros portugueses. Outro grupo atacou em simultâneo as armas artesanais, a cadeia de PID. Como balanço desta operação, houve 7 polícias mortos e muitos mais baixas do lado dos revoltosos. Esse ato seguiu-se o desabar de uma onda repressiva sobre os bairros suburbanos de Luanda. Depois temos outro facto que no dia 5 de fevereiro. Dia 5 de fevereiro, novos incidentes durante os funerais dos 7 vítimas do dia anterior. Quer dizer que esses 7 polícias que foram mortos no dia 4 foram enterrados no dia 5 de fevereiro. Aonde? Aqui no cemitério da Santana. Na altura, o cemitério da Santana era chamado o cemitério novo de Luanda. Durante o funeral, o governador
provincial de Angola, na altura Angola era uma província, também fez-se presente. Estava aí e realizou-se o funeral. E os militares portugueses ficaram revoltados contra os africanos. Depois começaram novamente a massacrar os africanos. É nosso hábito naquele tempo, o governador está aí, nos arredores, a população estava aí a observar. E essa população que estava aí é que foi mesmo morto pelos portugueses. Houve novamente mais de 1000 mortos e milhares de detidos. Os portugueses já tinham sido informados. Os americanos, através da CIA, que é a contra-inteligência americana, eles estavam no Congo e já perceberam que os angolanos estavam a preparar uma ação de grande envergadura contra os portugueses. E Angola avisa o Antônio de Oliveira Salazar. Quem foi o Antônio de Oliveira Salazar? Foi o presidente do Conselho de Ministros de Portugal, que tipo o presidente de Portugal. E ele se apercebeu. E ele até dizia, não, o preto angolano não é como o preto congolês. Dizia que o nosso povo é muito pacífico. Afinal, os angolanos estavam mesmo a preparar uma ação mais grave do que o 4 de janeiro, ou 4 de fevereiro. Depois, em resposta também, os portugueses fizeram isso. Começaram a cortar cabeças também dos negros. Isso são fatos, aconteceu. E até hoje nós temos imagens. Até aqui nos meus papéis podemos encontrar. Os colaboradores. Quem eram os colaboradores? Porque nem todos os angolanos, e isso ainda quero avisar, que a guerra de libertação não foi mesmo só contra os portugueses, mas foi contra os colonialistas. Porque havia também portugueses que estavam também a favor dos angolanos. Vou dar um exemplo, não sei se já ouviram falar, o capitão Henrique Galvão. Quem foi Henrique Galvão? Henrique Galvão foi um português, mas ele sempre esteve ao lado dos angolanos. Até no dia 22 de janeiro de 1947, Henrique Galvão publica um documento que ele entregou ao governo português, que devia deixar mesmo de colonizar as suas colônias, que tinha que deixar colonizar. E os portugueses até, o Salazar, da altura, ele meteu preso. E quando ele saiu, ele até chegou a desviar um navio português, que é o paquete Santa Maria. Quem desviou foi Henrique Galvão. E ainda esse Henrique Galvão, ele até publica um documento que eu tenho até esse relatório dele, que ele fala da hemorragia migratória. Por que ele trata de hemorragia migratória? Ele até disse, por que nós, os portugueses, estamos a colonizar? Os franceses estão a colonizar, os ingleses estão a colonizar, os belgas estão a colonizar. Mas só nas colônias portuguesas que as pessoas estão a emigrar para outras colônias. Quer dizer que nós, os portugueses, devemos rever a nossa política. Isto tudo, ele não era mesmo bem visto dentro do governo de Antônio de Oliveira Salazar. Estávamos a explicar sobre as árvores que fazem sombra devem ser cortadas. Isso significou que cortar as cabeças dos colonos e seus colaboradores. Os que estão nas aldeias ou quimbos devem vir na cidade para festejar. Era sinônimo de que todos que se encontravam nas aldeias ou quimbo deveriam abandoná-las com destino às matas, evitando assim a reação das autoridades coloniais. Pintar bem as pontes era sinal de destruir todas as pontes e cortar as estradas, as picadas com pesados troncos de árvores, com enormes valas para retardar o avanço e impedir o avanço das tropas do exército colonial. Isso é uma tática militar, não é assim? Nós estamos a atacar, às vezes devemos, se nós estamos na ofensiva, quando vamos nos retirar,
devemos deixar obstáculo. Por isso, muitos põem mesmo campo minado. Campo de mina é para quê? É para retardar o avanço do inimigo, não é? Isto também, em termos militar, foi uma das nossas vantagens na batalha do Cuito com a naval. Porque quando as FAPLA e os cubanos colocaram muitas minas, e os sul-africanos vinham com seus carros, não conseguiam, a partir dos campos de mina, começaram já a acionar as minas. E os carros deles começaram a ficar avariados. E a UPA também teve essa tática. Bom, eu quero vos avisar que, seja no 4 de janeiro, 4 de fevereiro e o 15 de março, e houve mesmo a mão da igreja. Houve a mão da igreja. E nós falamos, não podemos esquecer uma pessoa muito importante, que é o cônego Manuel das Neves. O cônego Manuel das Neves, mesmo as katanas que os nacionalistas utilizaram no dia 4 de fevereiro, quem guardou foi mesmo o cônego Manuel das Neves. Ele guardou as katanas e depois entregou aos nacionalistas. E Majapire depois começou mesmo a estudar, não é? É assim que depois do 15 de março foi uma das primeiras pessoas a ser presa. Prenderam o cônego Manuel das Neves, o padre Joaquim Pinto de Andrade. Tive a sorte até de tê-lo como meu professor de justiça social aqui no ICRA, não é? Foram presos os dois e depois deportados para Portugal. E aí onde o padre Joaquim Pinto de Andrade depois levaram para Tarrafal, que é no Cabo Verde, e o cônego Manuel das Neves ficou em Portugal preso até que morreu em 1966. É assim que morreu em 1966, foi enterrado em Portugal. Em 95, o governo angolano, na pessoa do engenheiro Júlio dos Santos, pensou que os seus restos mortais tinham que ser trasladados para Angola. Nesse momento, se nós irmos no cemitério do Alto das Cruzes, vamos encontrar o jazigo do cônego Manuel das Neves. Quer dizer, os seus restos mortais estão lá enterrados. Os portugueses tiveram muita dificuldade de derrotar os angolanos. Agora, com o surgimento de mais outro movimento, era muito fatal para os portugueses. E a partir daí, os portugueses, praticamente, o orçamento militar, o orçamento geral português, era mais na área militar. Isso quer dizer que a vida dos portugueses, não é, começou a degradar cada vez mais, porque muitos vinham em Angola combater e morriam, outros ficavam sem perna, e depois a população portuguesa começou a reivindicar: por que os nossos filhos vão morrer em Angola? E o Salazar dizia sempre que não, Angola também é Portugal. Por quê? Diziam que a República Portuguesa começa em Portugal e termina nas colônias. Foi uma participação positiva, muito boa para os estudantes, na medida em que puderam aprender e conhecer um pouco mais sobre a história do nosso país, pois não existe história sem fatos. E, portanto, aqueles fatos que deram origem à nossa independência são fatos que devem ser conhecidos por todos os angolanos e que, portanto, esta comunidade acadêmica que esteve aqui é chamada a ir à busca, tendo em conta a provocação que nos foi feita. Olha, foi muito bom, até porque o ICRA já tivera parado com as ações culturais devido à pandemia e retomamos, acredito que retomamos em grande, né, com um tema que tem que ver com o nacional, então foi muito bom.
E sentes que de alguma forma a sessão cultural correspondeu às suas perspectivas? Conseguiu sim, conseguiu. Mas deu para compreender as questões impostas pelo colega e o modo como o professor dirigiu o seu discurso. Bom, apresentar a sessão cultural foi muito bom. Foi uma oportunidade de exteriorizar aquilo que eu já sei de apresentação e mais, né? Podemos aprender muita coisa. Foi um dia excelente, cheio de conhecimento e ficou aqui a dica de procurarmos mais informações sobre aquilo que foi explanado aqui, não só nos privarmos com o que o professor Pungula falou. Graças a Deus foi muito bom e falamos de assuntos bastante pertinentes, assunto este que se reflete também na nossa modernidade e onde podemos aprender situações que é vivenciado no nosso dia a dia. Graças a Deus conseguiram se responder e foram dúvidas bastante importantes que não só a mim, mas a maioria foi mais ou menos direito a fazer mais de 2 e 3 perguntas que salvaguardaram aquilo que são as nossas narrativas e em consonância com o mesmo narrador. Claramente que respondeu às minhas expectativas e sugiro ao ICRA que momentos como estes não faltem na nossa instituição, porque o conhecimento é importante. Devemos sentar para aprender e posteriormente levantar para ensinar. Bom, penso eu que até ultrapassou as expectativas. Ultrapassou devido à entrega mesmo e às perguntas que os alunos foram formulados. Eu tenho dito sempre que nós, quando transmitimos, recebemos também. Recebemos também. Eu também aproveitei algo mesmo nessa atividade. Mas, quer queiramos, quer não queiramos, uma pátria é uma pátria. E a nossa pátria e a nossa independência foi ganha com muito esforço e muito sacrifício. É inimaginável para nós que não vivemos aquele momento. Há coisas que até podemos considerar aberrações. E quando um país se torna independente, ele tem um hino, tem uma bandeira, tem outros elementos. Aqui eu vou falar do hino. O hino é importante. Podemos até não gostar, podemos não estar de acordo, mas eu tenho de respeitar. É o hino que está em vigor no momento e eu tenho de respeitar. E o momento de entoação do hino é um momento patriótico. E ai daquele que não respeita, que não ama, que não enaltece, que não luta pela sua pátria. Vocês não imaginam o que é não ter pátria. Para encerrar, entoou-se o hino nacional como símbolo de respeito e união dos povos.